As frutas são nossas amigas, aliadas e protetoras. As frutas possuem compostos fenólicos, como flavonoides, que reduzem diabetes tipo 2. Esse estudo mostra que as frutas reduzem o risco para diabetes tipo 2, algumas mais, outras menos. Você pode ver, quanto maior o risco para baixo, maior a proteção contra diabetes. E isso está relacionado à quantidade de compostos fenólicos na fruta, principalmente as frutas silvestres, roxas e vermelhas, são as que apresentam maior quantidade de compostos fenólicos. Podemos ver no gráfico, da direita para a esquerda, a fruta com maior proteção por ter mais quantidades de compostos fenólicos, as amoras, depois as uvas, ameixas, maçãs e peras, bananas também, toranja, pêssegos e damascos, laranjas, morangos e limão e melão. Mas não deixe as frutas expostas ou uma preparação com frutas por muito tempo. De preferência, prepare na hora de ingerir. A exposição da fruta promove a oxidação da mesma e perda dos compostos fenólicos, oxidando vários nutrientes, perdendo o efeito bom da redução do risco para diabetes tipo 2. Além de aumentar o risco para diabetes, ainda aumenta o risco para gordura no fígado. Mas ao congelar a fruta, ela perde quantidade insignificante de compostos fenólicos. Então, se você teve uma produção de alguma fruta, você pode congelar até 5 meses. As frutas são fonte de enzimas antioxidantes de sódio e catalase, que protegem as nossas mitocôndrias, as quais fornecem energia, disposição, melhora do raciocínio e ajudam a queimar gordura no corpo. E olha que espetacular! O congelamento ou resfriamento aumenta a enzima antioxidante de sódio e catalase. Como o frio é uma intempérie para a fruta, ou seja, é um estresse para ela, ela tenta se defender, gerando reações dentro da fruta, produzindo mais enzimas para sua proteção. Você pode congelar por até 5 meses e assim o congelamento aumenta os benefícios para nossas mitocôndrias. E a vitamina C? Com o congelamento perde-se em torno de 25% de vitamina C, mas considera-se pouco, pois temos outras fontes de vitamina C. Sabemos ainda que as frutas um pouco mais verdinhas possuem mais vitamina C do que quando bem maduras. Quando as frutas estão bem maduras, possuem mais açúcares e menos vitamina C. As frutas são fonte de açúcares, principalmente de frutose, mas a maioria das frutas apresenta índice glicêmico baixo e algumas índice glicêmico médio. O que é índice glicêmico? A quantidade de fruta que vou comer versus o nível de glicose no sangue logo em seguida. Depende da fruta ou da quantidade que eu comer. Vai subir rapidamente o açúcar ou a glicose no sangue ou mais lentamente. Uma fruta, para ser considerada de baixo índice glicêmico, tem que ser com o índice menor de 55. Podemos observar nessa tabela que poucas frutas ultrapassam o índice de 55. No caso, é a melancia e o mamão que ultrapassam um pouco, sendo então considerado índice glicêmico médio. Lembrando que todas as frutas da tabela são analisadas em 100 gramas de peso. E o suco? Nessa tabela podemos observar que o suco de maçã, suco de morango e suco de laranja possuem índice glicêmico maior do que a própria fruta, mas ainda não ultrapassam o índice glicêmico de 55. Claro que depende da quantidade de suco e da forma como é preparado.
Sempre preferir usar a fruta inteira para o suco, pois simplesmente espremer para usar somente o caldo irá aumentar um pouco mais esse índice glicêmico. Mas o gráfico nos mostra que podemos ingerir suco natural das frutas. Claro que, para o controle da obesidade, triglicerídeos, esteatose hepática, diabetes, é sempre melhor ingerir a fruta, pois o suco vai aumentar um pouco mais este índice glicêmico. Vai deixá-lo de índice glicêmico médio. As frutas são excelentes para alcalinizar a nossa dieta. Os alimentos, independente de serem ácidos ou doces, após serem absorvidos no nosso organismo, propiciam acidez ou neutralidade ou alcalinidade dentro das nossas células. Um meio intracelular ácido reflete doenças ao nosso organismo e um pH alcalino nos proporciona longevidade. Vejamos essa tabela em relação a algumas frutas. Quanto menor o prau, mais alcalinizante ao nosso corpo é. As frutas mais alcalinas são a banana e o kiwi. Bioflavonoides das frutas cítricas evitam o entupimento das artérias. Flavonoides da laranja, no suco também, do limão, da maçã, bergamota, como também do extrato da casca da laranja, o chá da casca de laranja, também mantém seus compostos. De que maneira os bioflavonoides cítricos melhoram a saúde cardiovascular? O colesterol LDL é uma partícula transportadora de colesterol. Possuímos receptores para LDL no fígado. Isso é bom, pois é uma maneira de tirar o LDL da circulação sanguínea. Mas placas de ateroma podem se formar na parede das artérias, sempre que a parede da artéria inflamar por falta de antioxidantes, falta de vitaminas do complexo B ou sofrer danos pelo excesso de açúcar no sangue. Essa parte danificada torna-se propícia para que substâncias que viajam pelo sangue ficam presas ali, como colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina, resíduos de células que também se acumulam nesses locais. Com o tempo, o colesterol LDL oxida e isso estimula o organismo a enviar células que metabolizam, que fagocitam este colesterol, que são os macrófagos. O problema é que os macrófagos, ao consumir ou fagocitar este LDL oxidado, formam placas na parede da artéria, cada vez mais grossa e mais rígida, acontecendo também a multiplicação de células musculares lisas da própria parede que se acumulam sobre a placa e formam o revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e promover a obstrução. Ou ainda o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir a artéria em outra região. Dependendo do lugar da obstrução, pode ocorrer um infarto ou um AVC, embolias e outros problemas graves. Então, sempre que tiver partícula de LDL oxidada, as células de defesa, que são os macrófagos, irão comer essas partículas de LDL oxidada e isso fará com que se inicie a formação de placa de gordura. Se eu conseguir inibir o macrófago, se eu inibir a capacidade de fagocitar LDL, vou impedir a formação da placa espumosa. As frutas ácidas protegem a parede do estômago e do intestino. Mas e para quem tem gastrite? Estudos mostram a ação dos componentes das frutas cítricas como gastroprotetoras. Há uma redução do muco protetor na parede do estômago e do intestino, nas gastrites, nas duodenites, no uso de medicamentos anti-inflamatórios.
na inflamação por H. pylori e também no excesso de histamina. O excesso de histamina é provocado pelo estresse e pelo nervosismo. E assim, substâncias das frutas cítricas são capazes de regenerar a parede do estômago e do intestino. O limoneno, presente no limão, tem ação para controlar o nível de histamina e ação anti-estresse. Citral, presente na lima, limão, laranja, protege e cicatriza o estômago e melhora o fluxo sanguíneo, reduzindo a histamina e diminuindo a inflamação. As fibras em frutas cítricas, arabinogalatano, também cicatriza o tecido rompido, machucado. Além das frutas cítricas, também encontrado na manga e no goji-berry. Claro que essa questão das frutas cítricas é muito individualizado. Quando a parede do estômago e do intestino está muito machucada, a pessoa sente muita dor. No início é importante diluir, pode diluir o suco da fruta batida em água para obter os benefícios dessas frutas. As frutas também são fonte natural de melatonina, que chamamos de fitomelatonina. A melatonina melhora a qualidade do sono e tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Na verdade, a melatonina é um antítudo. Ela é que recupera o nosso corpo quando estamos dormindo. A fitomelatonina é encontrada principalmente no abacaxi, na banana, na laranja. Estudos mostram que 2 horas após a ingestão já melhoram os níveis de melatonina no sangue.